O que era para estar apodrecendo foi ressuscitado, e trará um grande mal que provocará um grande bem. Assim começa a profecia que dá origem à história de O Fantasma de Barba Negra, obra da Disney de 1968, e cujo protagonista e diretor são os mesmos do filme Se Meu Fusca Falasse, um dos, também conhecido como Herbie, o Fusca Atrapalhado aqui no Brasil, né? Que alguns podem conhecer a versão mais recente, mas teve filmes lá dos anos 60 que originaram toda essa franquia, e que eu gosto de dizer que é o precursor de carros ainda por cima. Então, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e hoje vamos falar sobre esse filme de fantasma de pirata, galera. Primeiramente, aqui nós temos Steve, um treinador de atletismo que vai para uma cidade nova, contratado por uma universidade para treinar o time de atletismo de lá e, ao mesmo tempo, arranja um local para se hospedar, no caso, uma antiga estalagem com formato de navio. E o que acontece é que temos duas tramas paralelas na história. De um lado, Steve com um time de atletismo que é um desastre, já que toda a galera boa acabou indo para o time de futebol, aparentemente. Tanto que existe uma rivalidade muito forte entre o time de futebol e justamente, não exatamente entre o time de futebol, mas entre o coordenador do time de futebol, que inclusive quer encerrar de vez o time de atletismo, e creio eu que justamente para garantir que nenhum bom atleta vai para lá só para ter os melhores no seu time e dane-se as coitadas das outras linhas da faculdade. E, ao mesmo tempo, nós temos o fantasma de Barba Negra assolando a estalagem, sendo que o coitado do fantasma, ele está amaldiçoado, preso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, até o dia em que ele finalmente cometer uma boa ação. O que é bem difícil quando você vê a personalidade do cara. Só que, ainda por cima, nós temos justamente um tremendo vigarista, que é dono dos jogos ilegais que existem dentro da cidade, querendo justamente tomar o lugar para construir um enorme cassino. E o que acontece? O coitado do Steve se acaba pegando nessa encruzilhada e ele tenta, de um lado, tanto treinar o time de um lado, quanto tentar evitar que o fantasma do Barba Negra enlouqueça ele. Já que o fantasma, de um lado, o coitado tá muito choroso, porque ele pega e não consegue falar com ninguém, vê quase ninguém, inclusive é quase um acidente que faz com que o Steve consiga ver o pirata diferente das outras pessoas, né? Então o cara altera entre o muito depressivo e o extremamente empolgado, dizendo, não, eu quero voltar a decapitar as pessoas, pilotar navios, etc. Então ele acaba fazendo as coisas mais bizarras, justamente no impulso, ainda mais porque ele não entende muito bem como funcionam as coisas no dia a dia, e ao mesmo tempo ele era um ladrão que tomava as coisas como ele queria na época dele, quando ele era o Capitão Barba Negra, né? Lembrando que é uma história de fantasia, não é o Barba Negra inspirado na parte realística e histórica que tá no filme, galera. Inclusive, estamos falando de 68, né? Então é muito mais os arquétipos, os modelos clássicos das histórias de pirata que estão meio que juntados todos nesse fantasma meio atrapalhado. Então, coitado do Steve tem que lidar com isso, né? E, inclusive, tentando ver se tem algum jeito de ajudar a coitados dos descendentes do Barba Negra, que são justamente os criadores da estalagem. Inclusive, uma das coisas mais interessantes é justamente a caracterização desse pessoal, porque é o seguinte, a estalagem toda, ela foi construída justamente pelos descendentes da tripulação do Barba Negra, e talvez até mesmo do Barba Negra, inclusive falado das 10 esposas que ele teve, né? O que dá indício de que ele teve alguns filhos que podem ter se misturado depois com a população, com a tripulação dele, com os descendentes da tripulação. E quando você vê o pessoal, não é um pessoal parrudo, forte, marcado, não. É todo um grupo de velhinhas simpáticas que administra a estalagem, e o local tudo é feito justamente com os resquícios de antigos navios, né? Inclusive, provavelmente de inclusive
provavelmente não, é mostrado lá que tem vários pedaços do navio original do Barba Negra que afundou na região, que é onde teria morrido, né? Por isso a tripulação depois se refugiou lá e acabou montando um negóciozinho para poder sobreviver, sabe? Então, as velhinhas administrando estalagem, todas simpáticas com seu jeito diferente, o local realmente feito com pedaços de navio, é muito bem elaborado e dá um clima muito gostoso. Inclusive, eu acabei indo atrás desse filme quando eu vi ele, justamente porque eu tô nessa onda do filme, do seriado live action One Piece, que eu tô curtindo bastante, gente. Então, tem toda essa ambientação bem bacana. E uma coisa bem legal que é o seguinte: o Steve é meio que o oposto do Barba Negra, já que ele é a pessoa mais politicamente correta possível, lembrando quase a chatice, sabe? Do organizado, estruturado. Inclusive, o cara praticamente não consegue nem mentir direito, já que o cara, basicamente, ele tem as coisas que acontecem com Barba Negra, as bizarrices que o fantasma faz, né? Só que ninguém vê. E o cara, ao invés de tentar pegar, inventar alguma coisa, disfarçar, ele tenta, inclusive, falar, não, é o fantasma do Barba Negra. E, pessoal, você pirou, por acaso, sabe? E o Barba Negra, justamente, é um mentiroso, é enganador, sacana, tipo... Então, essas duas personalidades, elas acabam se batendo muito. Então, o Steve, ele tem que acabar aprender... não ser um enganador, mas ser muito mais flexível e tolerável com as outras pessoas e saber também a usar, a pensar estrategicamente, ao invés de pegar e atacar as coisas logo de cara, chutando pela porta, para poder pegar e finalmente conseguir os seus objetivos. Ao mesmo tempo que o Barba Negra tem que aprender a controlar os seus impulsos e a sentir empatia, coisa que ele começa a ver, a sentir justamente com os descendentes da sua tripulação, já que meio que é o último resquício do Barba Negra lá, ao mesmo tempo que tem um pouquinho aquele ego básico do tipo, ah não, é meio que a minha lembrança da minha memória sendo renovada aí, né, gente? Então, já que eu morri, pelo menos minha memória vai ser lembrada de forma boa se eu fizer uma boa ação, sabe? Já que a ideia básica é que o Barba Negra precisa fazer uma boa ação séria, de verdade, bem firme, para conseguir pegar e ser libertado dessa maldição onde ele fica preso entre os dois mundos. Então a história acaba se desenvolvendo com várias desventuras entre os dois, e o Steve tendo que lidar com um time de atletismo, ao mesmo tempo com os gangsters que tomam conta da cidade, sabe? E é bem engraçado, porque a polícia só aparece uma única vez, né, pra tentar pegar o Steve quando ele dirige meio alcoolizado, que parece que é meio alcoolizado, só que quase não aparece mais nada. Então, a impressão que dá no filme é que existe meio que uma passada de pano, meio que um acordão entre a polícia local e os bandidos, que é o seguinte: olha, dentro do seu estabelecimento secreto, você faz o que quiser, a gente sabe, mas ninguém vai tocar lá. Agora, se você botar uma arminha pra fora... aí então a gente vai pegar e te prender, porque a gente não pode, porque diante da população a gente vai pegar e agir direitinho, sabe? Então, o que justifica várias coisas lá dentro. Então é bem engraçado. Então a gente tem esses cenários que são justamente quando tem a grande disputa esportiva, quando tem o cenário do navio, quando tem, mais precisamente, da estalagem navio, o local do restaurante com os jogos ilegais lá dentro. Esses são os principais locais onde vai alternando as coisas, e é muito legal ver justamente a evolução do Steve e do Barba Negra nessas vários negócios, tendo que aprender a se controlar. Um que é extremamente impulsivo, descontrolado e assim quase sem moral, tendo que adquirir pouco a pouco uma moral e se controlar, e o outro aprendendo justamente a se flexibilizar, não apenas nas atitudes, mas mesmo dentro da moral dele em algumas situações, para poder pegar e fazer as coisas, sabe? E eu acho bem bacana isso, né? Porque um não fica o ápice da moralidade, né? A gente tem outro pegando e virando que é um gangster. Não, tem que aprender. É meio como um aprendendo a lidar com um jeito diferente, aprendendo a usar o jeito diferente do outro para crescer, evoluir e, mais importante, ajudar as pessoas ao seu redor que quer tanto, sabe? Inclusive é bem legal. É bem legal nesse sentido, né? Por causa que as conversas dos são super engraçadas. Inclusive porque o coitado do Steve é um humano, enquanto o Barba Negra, ele não precisa comer, ele não precisa descansar, sabe? Então ele é quase insuportável dependendo do caso. Então, então, essa fica a minha dica de filme. E se vocês gostaram, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!